Bom dia, irmãos. Gostaria de agradecer ao convite da Estaca para discursar a vocês essa manhã. O presidente Nelson, certa vez, falou sobre a influência que as mulheres têm. Ele falou: seria impossível medir a influência das mulheres, não apenas sobre a família, mas também na igreja, como esposas, mães e avós, como irmãs e tias, como professoras e líderes, especialmente exemplares e leais defensoras da fé. Durante o meu tempo de membro da igreja, pude conhecer muitas mulheres maravilhosas, incríveis, cujo exemplo trago comigo. Tenho, inclusive atualmente, o privilégio de servir na primária com irmãs maravilhosas, que são realmente exemplos de dedicação, de amor ao próximo, de fé no Salvador Jesus Cristo. E como é bom ter esse privilégio de aprender com elas e de ser influenciada por elas. E posso ver também a minha influência sobre minha família. Posso ver que as coisas mais importantes, por exemplo, que a minha filha sabe, eu tive o privilégio de ensinar a ela. Coisas como ser mais independente, coisas como escrever o próprio nome, alguns princípios, inclusive. Tenho o privilégio de ensinar minha filha sobre o Evangelho, cozinhar junto com ela, ensinar tarefas da escola para ela. Então, sou muito feliz por esse privilégio de ser mãe e também como esposa. Eu vejo que a minha opinião tem muita importância, porque sempre meu marido pede minha opinião antes de decidir qualquer coisa. E isso me faz sentir muito importante, saber que ele realmente valoriza a minha opinião. Os meus pais, minha irmã, tenho um privilégio enorme de, quando eles precisam, eu dou conselhos e vejo que eles realmente seguem alguns conselhos que eu dou. E inclusive na minha bênção patriarcal fala sobre isso, sobre eu conseguir abençoar minha família através da minha sabedoria e abençoar também as outras pessoas próximas a mim, através de meu exemplo. E o presidente Spencer W. Kimball, ele também falou sobre a influência que as mulheres têm. Ele explicou que ser uma mulher nos momentos finais dessa terra, antes da segunda vinda do nosso Salvador, é um chamado particularmente nobre. A força e a influência da mulher justa podem ser 10 vezes maiores hoje do que em períodos menos conturbados. Irmãs, nós estamos vivendo um período atual que é bem peculiar, nós nunca passamos por isso. E sei que, por mais que esse tempo seja difícil para nós devemos assumir, nossos papéis como influenciadoras de nossa família, porque nossa família precisa de nós. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, a igreja precisa de nós. E o Pai Celestial também. E em um encontro lá em Nova York com um grupo de crianças da primária e o presidente Nelson, uma criança perguntou a ele: é difícil ser profeta? O senhor é muito ocupado? E ele respondeu: é difícil sim. Tudo que tem a ver em se tornar mais semelhante ao Salvador é difícil. Por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, aonde ele disse que Moisés deveria ir? Para o alto de uma montanha, o Monte Sinai. E então Moisés teve de subir até o topo daquela montanha para receber os 10 mandamentos. O nosso Pai Celestial poderia ter dito: você começa a caminhar aí e eu aqui, e nos encontramos no meio do caminho. Mas não. O Senhor, Ele ama o esforço.
porque o esforço traz recompensas e que não viriam de outra forma. E convenhamos que nós, seres humanos, nós damos muito mais valor àquelas coisas que nós nos esforçamos para conquistar. E o presidente ainda falou: é preciso esforço e muito trabalho duro, muito estudo e nunca acaba. E isso é bom. É bom porque assim estamos sempre progredindo, mesmo na vida futura vamos continuar a progredir. E cada um de nós temos nosso próprio Monte Sinai. E nós escalamos ele à medida que nós seguimos os mandamentos de Cristo, que nós seguimos seus conselhos e suas orientações para a nossa vida. O presidente Nelson falou: eu imploro que aumentem a sua capacidade de receber revelação espiritual. Nós devemos colocar o pedido do profeta como prioridade em nossa vida e procurar realmente nos aproximarmos do nosso Pai Celestial, principalmente mais do que nunca nessa época que vivemos, que nós precisamos dos conselhos, precisamos das orientações do nosso Pai Celestial para sabermos exatamente como nós devemos agir. E podemos contar também com a ajuda do Espírito Santo para sabermos o que tem nos distraído, o que tem atrapalhado o nosso progresso, a nossa escalada no nosso Monte Sinai. E o Espírito Santo pode nos ajudar a identificar quais coisas a gente deve deixar de lado para que a gente possa progredir. O Senhor deu alguns conselhos para Emma Smith em Doutrina e Convênios 25. E o primeiro conselho que ele deu foi que Emma recebesse o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, como nós podemos tornar o nosso corpo um templo para o Espírito Santo? Como podemos ser mais receptivas ao Espírito Santo? Nós podemos fazer esta autoavaliação e saber o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer para que a nossa conexão com o Pai Celestial seja cada vez mais forte. 2. Ele falou para Emma aprender muito, ou seja, ele incentivou Emma a estudar e coisas relativas ao Evangelho e também coisas seculares. Nós precisamos ser curiosas, nós precisamos buscar conhecimento, estudar, mesmo que para algumas irmãs, mesmo que algumas irmãs fiquem em tempo integral com seus filhos em casa, mesmo assim, o estudo ele nunca deve parar. Nós devemos sempre nos qualificar, porque pode acontecer de algum problema como desemprego ou alguma doença, pode precisar, nós podemos precisar voltar ao mercado de trabalho, por exemplo. Eu voltei ao mercado de trabalho, a minha filha tinha 1 ano e meio. E me sinto muito grata por, desde aquela época, eu procurar me qualificar, porque hoje eu trabalho com coisas que eu gosto de fazer. E nosso estudo nunca deve parar. Hoje em dia, temos temos acesso a muitos materiais, a muitos cursos gratuitos. Hoje, qualquer coisa que nós queremos aprender, nós temos acesso gratuitamente pela internet. Se queremos aprender piano ou design gráfico, se queremos aprender a fazer um convite de aniversário, de casamento, enfim, nós temos hoje acesso, com a ajuda da internet, a materiais gratuitos que nós podemos estudar, nós podemos nos capacitar e esse estudo nunca deve parar. 3. Ele falou, pediu para Emma deixar as coisas desse mundo. Então, quais são as coisas desse mundo
que estão nos atrapalhando no nosso progresso, o que nós podemos abrir mão, o que nós podemos deixar para trás para conseguirmos escalar nosso próprio Monte Sinai. 4. Apegar-se aos convênios que fez com Deus. Os convênios que nós fazemos com Deus, desde o nosso batismo até os convênios que nós fazemos nos templos sagrados, eles nos permitem ter acesso ao poder de Deus, ou seja, ao poder do sacerdócio. O presidente Nelson ele declarou que toda mulher e todo homem que faz convênios sagrados com Deus, guarda esses convênios, participa de ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Nós podemos usar essa proximidade com Deus para buscarmos revelação pessoal. Como o profeta Nelson falou, que para sobrevivermos espiritualmente nesse mundo cheio de pecado e de frustrações e dificuldades, nós devemos receber revelação e agir de acordo com ela. É importante nós sabermos o caminho, se o caminho que nós escolhemos é realmente um caminho aprovado pelo Pai Celestial. E que nós possamos realmente nos apegar a esses convênios e usá-los para nos aproximarmos mais do Pai Celestial e usarmos também para termos revelação pessoal para nós e sabermos exatamente o que nós devemos fazer. E agora, mais do que nunca, né, estamos vivendo numa época de incertezas, de muitas dificuldades, e nós devemos estar sempre buscando nos aproximar do nosso Pai Celestial, nos guiar através de suas orientações e de seus ensinamentos. Como o Elder James E. Talmage nos ensinou, Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. E essa frase me dá muito conforto, porque eu realmente sei que Jesus Cristo se importa conosco, sabe das nossas dificuldades, como mães, como mulheres, e Ele está sempre pronto para nos ajudar. E sei que Ele nos ama, e eu posso sentir o seu amor por mim, por minha família, todos os dias. Eu sei que Ele vive. E deixo esse discurso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.